Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cursinho básico de psicologia cristã, conforme nós temos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, onde está escrito: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele desenvolveu a psicologia cristã nesse texto da Bíblia Sagrada, ele o fez especialmente em afirmar que temos a mente de Cristo. Logo, a palavra psicologia vem do grego psique, que significa mente, e logos, que significa conhecimento ou estudo. A psicologia estuda a mente humana, o comportamento humano. Durante toda a sua história, o homem buscou respostas para questões existenciais. Hoje, há muitos pastores, psicólogos que se formaram nesta área com o intuito de agregar a visão da psicologia sobre o comportamento humano do ponto de vista bíblico e cristão sobre as questões existenciais de cada ser humano. Não devemos negar as grandes contribuições que Freud e Jung deram à psicologia da religião. Jung, por exemplo, com a sua visão analítica, e Freud com a sua visão psicanalítica. Entretanto, de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ninguém conhece bem a mente humana, seus anseios e suas angústias, como o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse na sua palavra: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Portanto, Apocalipse capítulo 2 e versículo 23. Portanto, Jesus Cristo é o maior psicólogo que existe, e já existiu, existe e sempre existirá. Logo, queremos definir a psicologia cristã nas Escrituras Sagradas para fazer aqui uma preparação aos psicólogos da Palavra de Deus. Cada escola da psicologia aborda o eu conforme sua ótica, mas todas elas se empenham em tratar os conflitos, as angústias e o equilíbrio emocional do indivíduo. Entretanto, ninguém conhece tão bem o interior do ser humano como o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo, ele disse ao profeta Samuel: porque o Senhor não é homem, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém Deus, o Senhor, conhece o próprio coração. Este é um Deus que tem uma psicologia fundamental. Na passagem do Salmo 7, versículo 9, o salmista detecta a causa dos males humanos e se dirige ao Senhor como o seu psicólogo divino, dizendo: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O profeta Jeremias, dezenas de séculos antes destes dois grandes ícones da psicologia e da
psiquiatria mundial, que foi Jung e Freud, já revelava onde está a fonte de todos os problemas da humanidade, quando afirmou, dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jesus Cristo, o próprio Jesus mesmo, sem ter estudado psicologia na acepção moderna do termo, deu enorme contribuição ao estudo das angústias e aflições do ser humano, como nenhum outro psicólogo moderno já deu para a humanidade. Em Mateus capítulo 6, e versículo 27 a 32, o próprio Jesus mostrou onde está a origem de todas estas angústias do homem, quando disse: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E concluiu ainda: não andeis, pois, inquietos. A inquietude ou a ansiedade pode ser definida como o estado de inquietação, de impaciência, de angústia, de aflição, de desejo excessivo e preocupação da humanidade, de forma que é preciso ter cuidado para não incorrer e ter esses prejuízos, mas confiar no Senhor, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em Mateus capítulo 6 e versículo 36, Jesus apresentou a solução para a humanidade, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na psicologia de Jesus, o corpo vale mais do que o seu vestuário. A vida, ela vale mais do que o alimento que a sustenta. E, acima destas preocupações terrenas, está a nossa comunhão espiritual com Deus, de onde vem a nossa provisão e o nosso sustento. Em Marcos capítulo 7 e versículo 21 a 23, nós podemos entender que Jesus revela onde está a fonte do pecado e dos males humanos, dizendo: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a desolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então tudo isso prova que o Senhor conhece o coração do homem e sabe o que está em cada localização. Todos estes males procedem do coração do homem e saem para prejudicar. Eles procedem de dentro e contaminam o homem. O coração, na verdade, é o centro da personalidade do homem, incluindo em si, por exemplo, o intelecto, a volição, a consciência e a fonte das emoções. Jesus Cristo foi um psicólogo bastante realista para com os seus ouvintes, ao apontar as aflições humanas como sendo inevitáveis, porém apresentou um antídoto para combater as angústias humanas, dizendo: tenho-vos dito isso para
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o trabalho dos psicólogos na hora de aconselhar algum paciente em opressão, em angústia, em decepção ou aflição, senão o de tentar animá-lo ou elevar-se mais a sua autossubsistência, o seu otimismo, a sua autoestima, não é verdade? Então Jesus já havia detectado isso há milhares de anos. Se o homem não tiver ânimo e não mostrar-se forte na hora da angústia, não terá forças para superar as suas aflições. Portanto, a palavra diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O sábio Salomão, outro grande psicólogo da antiguidade e profundo pesquisador do comportamento humano, ele diante das adversidades já havia deixado bastante claro e escrito o seguinte: se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, dizendo que se na hora do combate, na hora da dificuldade, na hora da necessidade, na hora da luta, a pessoa se acovardar, a pessoa baixar a cabeça, a pessoa se desanimar, então lhe terá dificuldade, será pequena a sua vitória, mas se ele se esforçar, a sua força vai dobrar, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ainda nos anima e ensina a ser psicologicamente renovados e fortes, quando diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, o próprio apóstolo São Paulo ainda apresenta a solução para a ansiedade humana e ainda ora pela proteção da nossa mente, dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, em psicologia cristã, podemos entender que quem tem a palavra de Deus imprimida na sua mente e no seu coração, certamente terá uma mente sadia e um coração sadio. A ansiedade e a busca excessiva pelo ter e não pelo ser são uns dos problemas que mais afligem as pessoas em nossos dias. Logo, o próprio apóstolo Pedro não foi psicólogo, mas nos deixou um conselho primordial e importante quando afirmou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro foi categórico, então podemos seguir esta palavra, confiar na palavra, obedecer a palavra, viver a palavra em Deus. Jesus Cristo, o maior psicólogo que existe, é especialista em curar pessoas deprimidas pelos seus problemas e angústias, em libertar pessoas oprimidas pelo adversário, porque está escrito que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do adversário. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém.